Opa, chegou o momento, exército de oração. Olha aqui, ó. Vamos começar a orar meia-noite, porque a palavra de Deus aqui em Provérbios diz: eu amo os que me amam. Capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam, me acharão. Então, nós vamos começar a orar na madrugada. Prepara aí para você entrar nesse momento da oração da madrugada, tá bom? Meia-noite, já começa a madrugada em oração. Então, que Deus te abençoe. Vem conosco aí para entrar num grande exército aí, clamando pelas vidas, entrando nas trevas, buscando os filhos de Deus para a luz. Vamos junto comigo. Deus abençoe, graça e paz. Existe um texto em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 4. Eu gostaria de ler alguns versículos com você. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou uma parábola. Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, aonde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram em lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não se havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e cresceram juntamente com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terras boas. As plantas cresceram, produziram 100 grãos a cada uma semente. Jesus terminou esse discurso dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Bom, esse discurso de Jesus não esconde nada. Jesus foi claro, falou: olha, a semente caiu na beira do caminho, perto do caminho. Muitas pessoas estão ouvindo essas palavras aqui, essa live. Muitas pessoas conhecem o caminho, elas estão à beira do caminho. Mas o que acontece, eu vou hoje explicar o significado dessa parábola. Porque no versículo de número 9, os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com isso. E no 10, Jesus respondeu assim: a vocês Deus mostra os segredos do reino de Deus, mas aos outros eu ensino por parábolas, para que eles olhem e não enxerguem, para que eles escutem e não entendam. Você consegue entender que um discípulo, alguém que está no caminho, alguém que vive o evangelho, ele discerne o mundo espiritual, ele discerne as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. E aquele que está à beira do caminho recebe uma orientação, recebe uma palavra, pode ser até que ele diga amém, concorde e se alegre naquele instante, mas ele está à beira do caminho. Vem os corvos e comem aquelas sementes, e o povo passando à beira do caminho pisa na semente. São pessoas que recebem a palavra, mas elas não têm um posicionamento, algo chamado decisão. Decisão não depende de Deus. Decisão não depende do pregador. Decisão não depende de uma terceira pessoa. Decisão depende para a primeira pessoa do singular. Se você souber quem é a primeira pessoa do singular, digite aí no seu smartphone ou no seu tablet. Você sabe quem é a primeira pessoa do singular, Gui? Eu. Isso. Sabe quem é a primeira pessoa do singular? Então a primeira pessoa do singular é ela que precisa receber a palavra e tomar um posicionamento. Então não depende do pastor, não depende de tu, ele, não depende de nós, de vós, de eles, depende da palavra chamada eu. Então algumas sementes caíram à beira do caminho, e porque eles não tomaram posicionamento, eles secaram a semente, foram comidas pelos pássaros e ele perdeu. Então o que eu quero te perguntar, para a gente começar nessa ministração, o seu coração, as suas atitudes são enquadrados em que tipo de terra? Porque a terra daqueles que estão à beira do caminho, gente, hoje não tem desculpa. Todos sabem quem é Jesus Cristo. Todos sabem
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Isso são alguns lugares extremos, alguns lugares que as pessoas não conhecem, mas a grande diferença é aqueles que têm uma postura de mudança. Hoje Deus te chama para perto e fala: eu quero que o seu coração seja uma terra fértil, porque se você não é uma terra fértil para uma coisa, você vai ser terra fértil para outra coisa. E existe, a palavra de Deus diz que à noite o inimigo, ele joga joio junto com o trigo. Então existem outras sementes que são lançadas no seu coração. Existe a semente do medo, que está sendo lançada muito. Existe a semente do desespero. Existe a semente da rebeldia contra as autoridades, que tem sido lançado. Existe a semente dos pecados, da luxúria, da carnalidade, da promiscuidade, da prostituição, homossexualidade. Tudo aquilo que Deus classifica como obra da carne. Então, diante das obras da carne, se o nosso coração está voltado às coisas carnais, a Bíblia diz que o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais. Então, tem uma palavra na sua direção no versículo de número 10. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha que coisa, para você que é discípulo, eu revelo o segredo, diz o Senhor. Para você que é discípulo e me segue, eu revelo segredos para você. Para você que entrega a sua vida para mim, eu vou te revelar segredos. Então, se nós estamos vivendo uma vida como deixa a vida me levar, como aquela música, aquele pagode, deixa a vida me levar, você vai sendo levado para lá e para cá. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Não importa se você teve um dia ruim hoje, Deus está contigo. Não importa se você teve um dia bom, Deus está contigo. Não importa se aconteceu alguma coisa negativa, Deus está contigo, porque sua comunhão com Deus, ela independe da situação externa. Seu estado emocional pode estar triste, pode estar abalado, mas você se classifica como uma terra fértil que, mesmo desanimado, vai produzir no seu coração a 100 por 1. Você está me entendendo? Amém? Então, de outros tipos de semente, aqui está à beira do caminho, é aquela que sabe, é aquela que já ouviu, é aquela que reconhece, é aquela que já... Sabe quando você vai falar para alguém? Você conhece Jesus? Eu conheço. Quer aceitar Jesus? Eu aceito toda hora. E quando você fala amém para uma pessoa e ela quer diluir a bênção, sabe o que é diluir a bênção? Talvez você já fez isso. Você fala assim: olha, Deus te abençoe. Ela faz a todos nós. Não, todos não. Porque Deus selecionou um povo. Você deve falar amém. Quando alguém te falar Deus te abençoe, não fala todos nós. Fala amém. Depois você pode falar Deus te abençoe também. Deus abençoe a todos nós também. Mas tome posse. Tome uma postura de ser caminho. Porque se você não é caminho, você está à beira do caminho. À beira do caminho, o que acontece? O que acontece à beira do caminho? Vem os corvos e come a semente. A gente já orou muitas vezes. Roubadores de semente. Sabe uma coisa que acontece? Uma pessoa acabou de ser ministrada sobre prosperidade. E depois do culto ela vem perguntar: pastor, minha vida está uma dificuldade. O que eu preciso fazer para ser próspero? Mas peraí, o que foi pregado no culto? Cadê a semente? Estava moscando, dormindo, panguando. Então foi ministrado sobre outro tema. Ela não toma posse. Foi ministrado sobre relacionamento, como ser feliz no relacionamento. Ai, pastor, meu relacionamento não está bom. Não tomou posse. Ela está à beira do caminho. Agora existem outras que estão entre as pedras. Entre as pedras é uma pessoa que ela recebe a palavra de Deus com alegria, começa a brotar. Talvez você conheça alguém, o pior é quando você é esse alguém. A pessoa recebe a palavra, começa a transformar, começa a brotar. Só que ela não tem profundidade na primeira prova, no primeiro confronto, na primeira atitude que desagrada a vida dela. Pronto, ela já foi embora, já se desligou. Não, esse negócio de igreja não é para mim não. Eu estou indo muito rápido. Talvez você já
deve ter escutado isso. Eu estou indo com muita sede ao pote, eu vou parar. Por quê? Porque não quis criar raiz. Existe raiz, existe profundidade, mas como estava entre as pedras, não conseguiu criar uma raiz. E aí, ela não consegue criar profundidade. Vem a prova. O que é a prova? É um sol, é bastante chuva, é seca. Ela é arrancada, ela se perde. Agora existe aquela que nasceu entre os espinhos. Jesus explica sobre a parábola do semeador, aquele que nasceu entre os espinhos. O que quer dizer isso? Aquele que nasceu entre os espinhos é aquele que quer seguir a Deus, mas ele quer continuar nas obras da carne, na luxúria, na soberba, na promiscuidade, na prostituição, na pornografia. Ele vai crescendo, mas os espinhos ficam entrelaçados entre a vida dele e ele começa a criar uma deformidade. Porque a hora que aquela planta cresce no meio dos espinhos, ela vai se ferir. E Jesus disse, olha, se o sal não serve para salgar, ele só serve para ser pisado pelos homens. Então o sal, ele precisa salgar. A semente precisa brotar. A vida precisa florescer. Deus quer que você hoje entenda que Ele te chama para você tomar uma decisão de se transformar em uma terra fértil. E eu não posso fazer isso por você. Deus não pode fazer isso por você, porque a única coisa que Ele não pode fazer é atropelar a sua vontade. Deus é cavalheiro. Deus respeita a tua vontade. Deus respeita tanto a tua vontade que se você quiser ir para o inferno, Ele deixa. Ele não vai te impedir. Se você falar, eu quero ir para o inferno, blasfema contra o Espírito Santo, acabou, vai para o inferno. Agora, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje, Deus está te chamando para que você não seja a semente na beira do caminho. Eu conheço, eu sei, amém a todos nós. Não, tome posse. Não seja aquela entre as pedras. Ah, não crio raiz. Problema, adversidade, dificuldade, eu estou tirando o pé. Ah não, o pecado é muito gostoso. Ah, eu quero viver minha juventude, eu quero curtir. Existe uma parábola que o jovem, ele era criança antes de ele se tornar, e aí ele brincava de pipa, soltava peão, brincava no celular. Aí seu pai e sua mãe falou, filho, vamos buscar a Deus. Pai, eu tô brincando aqui com meus amigos, para aí, né, mano? Que é isso? Olha lá, quer que eu vou buscar a Deus? Eu tô muito novo para buscar a Deus. E ele foi e rejeitou o pedido de buscar a Deus. Só que ele foi criando uma adolescência e começou a trabalhar e começou a estudar. E os pais deles falaram assim, filho, passou a sua infância, vamos buscar a Deus. Pai, você não tá vendo que eu tô trabalhando, que eu tô estudando? Você vai fazer minha carreira? Agora eu tenho que correr atrás. Você vai correr para mim? É muito cedo ainda para buscar Deus. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. E aí ele cresceu, ele namorou. Ele começou a namorar, apaixonado. Foi um rapaz muito bem sucedido. E aí a sua mulher se converteu e falou assim, querido, vamos buscar a Deus. Ele disse, olha, eu estou sustentando a casa, eu pago as contas em casa, eu estudo, eu trabalho, eu faço. Você acha que eu não estou no tempo de buscar a Deus? Aí foi, ele ficou velho, e aí falou, vamos buscar a Deus. Ele falou, não, agora não quero buscar a Deus. Aí, um certo dia, ele balançando-se na sua cadeira de balanço, ele entrega o último fôlego de vida, e entra o Satanás naquele quarto. E o Satanás diz assim para ele, oi, meu amigo, meu grande amigo. Ele falou, não, eu sei, eu vou buscar Deus. Ele falou, agora você já morreu, é tarde demais para buscar Deus, vem comigo, meu amigo. E aquele homem foi levado para a eternidade, aonde há pranto de ranger o dente, aonde há tortura, há fogo, há enxofre. E aí? Qual é a terra que você está decidindo ser hoje?
Qual que é a postura que você está decidindo ser hoje? O mundo gospel está uma palhaçada. O mundo gospel está uma palhaçada. Pessoas sem compromissos com nada. Pessoas completamente alheias à vontade de Deus. Vivendo, fazendo o que dá no coração. Não sentindo o coração de largar o pecado. Eles tomam atitude e depois informam. E aí? E aí? Qual terra você quer ser? Então hoje, Deus te convida para você ser uma terra fértil, que recebe a palavra no coração com alegria, que chora, que se arrepende, que tem mudança, que tem transformação, que tem uma vida com Deus. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje ele quer te convencer de todas as falhas, de todas as dificuldades que você se embaraçou. Talvez você estava entre os espinhos, embaraçado no mundo, embaraçado num relacionamento fora da vontade de Deus, embaraçado em um pecado. Não importa o jeito que você chega na presença de Deus. Jesus disse, venha como estás, porque quem vai fazer a obra é Ele. Não é na força do seu braço, mas é em Deus que você vai fazer essa decisão. Hoje é uma noite de decisão. Hoje eu quero orar com você. Eu quero ministrar ao teu coração uma oração de entrega. Você quer entregar sua vida para Deus? Se for sim, coloque publicamente. Sim, eu quero. Eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu preciso entregar a minha vida para Deus. Chega! A beira do caminho é pisada sobre os homens pisam dentro de você. Quantas vezes você está sendo passado para trás, está sendo pisado? Chegou um tempo de encerrar esse momento na tua vida, de ser uma árvore frutífera na presença de Deus e produzir 100 por 1 como uma terra fértil. Então eu vou orar pela tua vida, vou ministrar o teu coração e a partir de hoje você se tornará na terra fértil nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Pai, estou aqui em nome do Teu Filho, orando por todos que estão nessa live, aqueles que vão assistir depois nas suas casas, que sejam alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo perdão de Deus, para vencerem situação, desde que estão embaraçados em situações pecaminosas, estão sem profundidade, pensando em desistir, ou estão na beira do caminho, não tomaram uma postura. Hoje é uma noite de decisão. Hoje é a noite da escolha. Hoje é a noite de Deus se manifestar em nome de Jesus. Pai, lava teus filhos no precioso sangue do Cordeiro. E todos que confessarem hoje a Cristo como Senhor e Salvador, como diz na sua palavra, serão salvos para viver uma vida abundante. Desde aquele que conhecia o Evangelho, veio para a igreja, mas estava afastado. Hoje é o dia da sua volta, em nome de Jesus. Deus poderoso, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, que o poder glorioso do Senhor se manifeste nesse lugar sobre a vida do meu filho, meu irmão e minha irmã que está assistindo essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero